essa oportunidade de poder tratar de dois assuntos de suma importância para o Vale do Jaguaribe. Nós preparamos 3 ofícios e solicitamos as 3 câmaras municipais do Vale do Jaguaribe, porque o assunto, ele diz respeito ao Vale como um todo. E a gente percebe que a gente precisa provocar os graus superiores do Legislativo, porque muitas vezes eles ou não têm conhecimento, ou não têm assim aquela vontade de discutir esses 2 temas que são de suma importância para o desenvolvimento econômico, social dessas regiões, dessa região. O primeiro que está... pronto. Pessoal, pronto, o primeiro aqui. Nós vamos falar do primeiro assunto. O primeiro assunto se trata da Zona Franca do Semiárido Nordestino. Como vocês podem perceber aí, neste mapa, a Zona Franca do Semiárido Nordestino, ela foi pensada pelo senador Wilson Santiago. Não tem nada a ver comigo, não, acho que não. Ele é paraibano, eu sou aqui nato mesmo do Vale do Jaguaribe, né? Minha mãe é de Russas, meu pai é de Limoeiro. Pode ser. Então, o senador Wilson pensou criar essa Zona Franca, que é nos mesmos moldes da Zona Franca as Zonas Francas de Manaus, né? Que essa é do conhecimento de todos os brasileiros. No início do projeto, que depois esse projeto não mandou no Senado, e o filho, ele perdeu a eleição para o Senado, e o filho dele, o Wilson Filho, se elegeu deputado de Estado Federal, e apresentou a PEC 19 em 2011, na Câmara Federal. E ele, evidentemente, como ele é ali, acho que ele é de Antenor Navarro, ele é ali pertinho, vizinho a Cajazeiras, e todos nós aqui, acho que a grande maioria, nós conhecemos Cajazeira. Cajazeira é um polo de desenvolvimento, como é aqui essas 3 cidades do Vale do Jaguaribe, Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova. O Wilson Filho, ao apresentar essa PEC inicialmente, ele apresenta essa PEC com 250 quilômetros de raio do centro de Cajazeiras. Com 250 quilômetros de raio, a nossa região jaguaribana estaria contemplada, ela estaria inserida dentro, ali passava um pouco depois de Russas, então nós estaríamos contemplados. Acontece que, como tudo no Legislativo é debatido e você faz de acordo com a maioria achou que o governo não ia, não sei por que o governo não gosta, né, de ajudar o Nordeste, o governo não ia aceitar, e resolveram diminuir para um raio de 100 quilômetros. Aí nós ficamos fora. 100 quilômetros, nós não estaríamos dentro. E esse raio de 100 quilômetros, ele pega Icó, eu sei que está, uma parte de Pereira está inserida, depois vocês vão ver aqui, no novo slide aqui, que tem. E houve uma audiência pública no Icó, inclusive com a presença de alguns deputados do Ceará, como na época Danilo Forte, Raimundo Gomes de Mato, que andou presidindo essa comissão. Essa comissão, ela tem desde o seu início, do seu primórdio, como relator, o deputado Gonzaga Patriota de Pernambuco, do PSB de Pernambuco, que se reelege, e ele continua relator, inclusive, ele é o atual relator. Oi? De 2011 para cá. Então,
com essa redução, eles perderam força política dentro do Congresso para a PEC andar. O que eles fizeram? O Legislativo, como sempre, encontrando soluções para a sociedade. Eles pensaram o seguinte: para que nós consigamos aprovar essa PEC, inclusive nas comissões, porque essa PEC já passou por várias, aliás, passou por todas as comissões, e agora no dia 25 de junho, o deputado Gonzaga Patriota fez um requerimento pedindo ao presidente da Câmara que colocasse em votação que ela está pronta para ser votada. E aí veio a minha grande preocupação: nós ficamos de fora. Mas por quê? Essa região é uma região de um potencial enorme, é uma região agrícola, é uma região de grandes projetos. Por que nós vamos ficar de fora? E espertamente, ele pode passar o próximo, viu, agora espertamente, aí pronto, aí é o raio de 100 quilômetros, 31 municípios, com o raio de 100 quilômetros, pega 31 municípios do estado do Ceará, Está aí os municípios que, tem uns que ficam totalmente dentro, e tem uns que saem pegando umas bordazinhas desses municípios aí, mas os municípios do Ceará que são beneficiados são esses aí. Aí é o seguinte, o que eles fizeram lá? Eles disseram: bom, diminuímos para 100, perdemos força política, agora nós vamos criar os polos de desenvolvimento dentro da região do Nordeste. Aí eles criaram um polo de desenvolvimento em Mossoró, essa é a minha preocupação. Criaram um polo de desenvolvimento em Picos, no Piauí. Criaram um polo de desenvolvimento em Bacabeira. Eu até confundi, achava que tinha sido em Bacabal, porque Bacabal é grande, Bacabeira é pequeno, deve ter algum deputado lá, representante, resolveu colocar Bacabeira, que eu não sabia nem que existia. Irecê, na Bahia, Montes Claros, em Minas Gerais, porque os caras quiseram juntar parlamentar a favor para poder aprovar a PEC, E, se não me falha a memória, Largato, em Sergipe, Arapiraca, em Alagoas. Na verdade, eles saíram botando polos. Ora, minha gente, passa aí o próximo para eu ver o que é o próximo. Pronto, é o seguinte, não solta ainda não. Aí é o deputado Raimundo Gomes de Mato fazendo uma intervenção, só são 2 minutos aí, certo? Raimundo Gomes de Mato fazendo uma intervenção aí, lá era uma sessão conjunta do Congresso Nacional, e o Raimundo Gomes de Mato estava presidindo, estava presidindo a comissão, e o presidente do Congresso, que é o Renan Calheiros, estava presidindo a sessão do Congresso. Mas não salta ainda não, que eu vou só falar um pouco. Qual é a minha preocupação com relação a você ter um polo de desenvolvimento, de atração, de incentivos fiscais, aqui a 90 quilômetros da nossa região, Mossoró? Você acha que uma indústria, que um investidor vai deixar de investir aqui no território do Rio Grande do Norte, vizinho aqui a nós, colado com a gente aqui, para vir investir aqui no Vale do Jaguaribe? Não. Ele vai simplesmente, essa é a minha preocupação, ele vai simplesmente usar a nossa mão de obra, ou seja, a mão de obra está aqui a 90 quilômetros, e eu contrato a mão de obra, essa mão de obra qualificada que nós temos aqui, aqui nessa região, há um número gigantesco de uma mão de obra de nível superior, que para adaptá-la a atividades industriais seria facilmente, você só dá um treinamento, o cara que tem um nível superior, você dá um treinamento e acabou, ele pega rápido, você não precisa fazer um esforço enorme de qualificação, eu preciso fazer treinamento. Por quê? Porque nós temos aqui milhares de jovens formados de nível superior, de nível médio, técnico, formados pelas nossas escolas que nós temos implantado aqui em Limoeiro do Norte, em Russas, em Morada Nova, tá certo? Então, o que ia acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando o polo se instalar, que é nos mesmos moldes, a PEC
11, a PEC 19 de 2011, ela é nos mesmos moldes dos incentivos fiscais financeiros da região da Zona Franca de Manaus. E isso ia fazer com que o nosso jovem e os nossos municípios seriam sugados, ou seja, não teria nenhuma forma de você convencer o cara a instalar uma indústria aqui em Morada Nova, ele não instalar lá em Mossoró a 90 quilômetros. 100. Daqui, 140. 135, pronto. Pode ser. Faz muita diferença. Né? Você não convence o cara a vir para cá, ele vai para lá. Por quê? Porque lá ele vai ter financiamento, juros baratos, ele vai ter incentivos fiscais, ele vai ter estrutura de exportação, enfim, uma série de vantagens que nós sabemos que tem a Zona Franca de Manaus. Importação, todos os impostos das matérias-primas. Eu estudei a região. Tem aqui um filmezinho que eu botei, depois eu vou deixar aqui para vocês. Esse é longo, é 10 minutos, de um cara explicando totalmente todos os incentivos da Zona Franca de Manaus, certo? Então, puxa tudo, Manaus é um polo de desenvolvimento, lá é uma coisa. Agora, para os senhores terem uma ideia, se Manaus é importante, você sabe quantas vezes a nossa região é maior do que a região da Zona Franca de Manaus? Tem aí um local que vai dizer 735 vezes. Ou seja, o nosso potencial é um potencial gigantesco. Aí, gente, o que a gente tem? Nós elegemos representantes federais. O que eu estou propondo aqui, que eu vou propor em Limoeiro, que eu vou propor em Russas, que os senhores vereadores comecem a questionar, porque a PEC é o seguinte, pelo menos foi o que eu li, eu não entendi, mas o doutor está aqui, eu não entendo muito disso, mas eu consegui perceber que, do jeito que a PEC está hoje, pronta para entrar no plenário, ela não pode mais sofrer nenhuma mudança. Ela agora só emenda de plenário, ou seja, precisa que um deputado negocie lá e tente lá fazer uma emenda de plenário. Pelo menos foi o que eu entendi, mas os senhores, essa questão do jogo legislativo, né, vocês entendem melhor do que eu e o assessor jurídico com certeza sabe aqui. Pelo menos eu entendi que não há mais como fazer nada para incluir. Aí é o seguinte, o que é que acontece? Quando começou a discussão, tinha alguns municípios que não estavam incluídos, e os deputados, tem um deputado do Piauí que conseguiu incluir Picos. Picos estava fora. Picos não estava dentro. Aí um deputado do Piauí foi lá, tem até um discurso dele aí, brigou e conseguiu incluir Picos no projeto. Tá certo? Então, meus amigos, isso é de suma importância para o nosso desenvolvimento, ou para o nosso atraso. Nós estamos bem preparados para dar uma arrancada no desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. Só falta água. É o único insumo que está faltando, porque nós temos muita coisa aqui já pronta. Mas na hora que essa Zona Franca se tornar uma realidade, acabou. Os caras vão para Mossoró, não tenho dúvida disso. Pode soltar o filmezinho. Essas são 2 minutos e alguma coisa. É o deputado Raimundo Gomes de Mato, conhecido de todos nós aqui. Na manhã de hoje ocorreu a primeira reunião da Comissão Especial que vai tratar da emenda constitucional 19 de 2011, do deputado Wilson Filho, para estabelecer uma área territorial de uma zona franca no semiárido nordestino. Essa matéria, ano passado tinha sido, na legislatura passada, tinha sido já debatido através do relatório do deputado Gonzaga Patriota, e nós tivemos a grande alegria, a satisfação e a responsabilidade com os nossos pares de nos elegermos o presidente da comissão, como Marcelo Castro, vice-presidente da comissão. Como também iremos realizar em Juazeiro do Norte um debate em relação a essa Zona Franca, até porque, por iniciativa nossa, o deputado Gonzaga Patriota acatou nós incluirmos a região metropolitana do Cariri nesta Zona Franca. Nós acreditamos que essa matéria é de suma importância para nós diminuirmos as desigualdades regionais no nosso país. E conclamamos toda a bancada do Nordeste a se posicionar favorável quando essa matéria chegar. Muito obrigado, nobre deputado. Não é nem esse aí, tem outro também, 2 minutos dele falando, mas vamos lá. Pode passar o próximo aí, para eu ver o que é o próximo.
Zona Franca do Semiárido. Segura aí, um projeto que pode ser a libertação. Pronto. Isso aí é um camarada chamado Antônio de Souza. Esse camarada é um dos maiores lutadores, defensores dessa zona aí, tá certo? Vocês vão ouvir aí, ele vai colocar ele tem um blog, ele fez esse filmezinho aí dele, aí, acho que são uns 3 minutos mais ou menos, vocês vão ouvir, esse cara é o maior defensor, ele só vive lá dentro do Congresso Nacional, agora ele só defende a Paraíba dele, ele não está defendendo Morada Nova, Limoeiro e Russas não, ele está defendendo a Paraíba dele, pode saltar aí. Zona Franca do Semiárido, um projeto que pode ser a libertação econômica e social do Nordeste. Empreendedor social Antônio Souza, um dos maiores defensores da Zona Franca do Semiárido. Esse projeto vai trazer a libertação do nosso semiárido, vai trazer a libertação do nosso estado, com certeza gerando muito mais condições para a nossa gente. Um projeto para ajudar quem mais precisa. O trabalhador da zona rural, que acorda cedo e vai para a roça trabalhar, ou morador da zona urbana, das periferias, que também acorda cedo e vai em busca de um emprego e coloca seu filho na escola, porque lá talvez seja a única chance de ter uma única refeição durante o dia. Um projeto para proteger as empresas e os empregos. O pequeno, médio e grande empresário, que mantém às duras custas os estabelecimentos ainda funcionando, esperando no seu próximo a fechar as portas. São os que geram emprego, renda e condições melhores para as nossas cidades. E encontram-se ameaçados pela falta de apoio, pelas altas taxas tributárias e pelas dificuldades de acesso ao crédito. O Nordeste exige respeito. Nós temos como ser a região mais rica, mais próspera do nosso país. Nós temos como produzir as nossas próprias riquezas. Só precisamos ser incentivados, parar de depender de programas sociais ou de pequenas ajudas governamentais nas horas emergenciais. Nós temos como gerar a nossa própria riqueza, temos como ter dignidade. Nós precisamos, nós merecemos e precisamos e queremos e exigimos respeito. O exemplo da Zona Franca de Manaus. O desenvolvimento que nós queremos para o nosso Nordeste, para o nosso semiárido, para o nosso estado, é o que já acontece na região Norte. Já existem mais de 500 mil de empregos gerados por conta da Zona Franca. Já existem condições de desenvolvimento melhor. O PIB da Zona Franca chega a quase 100 bilhões por ano. Nós queremos isso, nós queremos melhor para a nossa região. A hora do desenvolvimento é agora. A Zona Franca do Semiárido Nordestino é um projeto que vai acontecer sim. Vamos pressionar o Congresso, vamos trazer desenvolvimento para o nosso sertão, para o nosso Nordeste, para o nosso semiárido, para o nosso estado. Mais infraestrutura, mais empregos. A Zona Franca do Semiárido, que nós tanto desejamos, vai trazer melhores condições, inclusive logística, melhorar nossa malha viária, as nossas ferrovias, as nossas rodovias, os nossos aeroportos regionais vão funcionar, vai trazer mais progresso para cada uma das nossas regiões, para cada uma das nossas cidades. Vamos nos mobilizar. Para isso, minha gente, precisamos do apoio de cada um, de cada sertanejo, de cada habitante do nosso estado, que se manifeste através da nossa página, a página do semiárido, a página da Zona Franca do Semiárido Nordestino. O projeto da Zona Franca do Semiárido já está no Congresso Nacional e agora só depende da nossa mobilização para ser aprovado. Com certeza, minha gente, o nosso Nordeste, o nosso semiárido, o nosso estado merece e justifica ter uma vida mais digna. Zona Franca do Semiárido. Juntos, a gente pode mais. Meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, nós não temos dúvida aqui, nós não estamos questionando que a Zona Franca vai acontecer, não, ela vai acontecer sim. A nossa preocupação é nós ficarmos de fora. Que ela vai acontecer aqui, não tenho nenhuma dúvida, ele está correto, vai acontecer, só que ele defendeu o estado dele, a Paraíba, ele é paraibano, você viu, nosso estado, nosso estado, nosso estado. A nossa preocupação é que ela vai ficar aqui, na nossa borda, bem vizinho aqui a nós. O que eu acho que a gente deve questionar os nossos deputados para apresentar uma emenda? Que essa Zona Franca de Mossoró se estenda, inclua Limoeiro, Morada Nova e Russas. Qual é o problema? Nenhum. Vontade política, sei lá, alguém que provoque, alguém que questione. Porque o Raimundo Gomes de Mato, não sei por que, incluiu o Cariri, a região metropolitana, que é o próximo tema que eu vou falar, a região do Cariri,
que já é uma região forte economicamente, já é uma região desenvolvida, já é uma região que atrai para si as empresas, o desenvolvimento, porque tem um potencial enorme. E nós estamos ficando à margem desse desenvolvimento. O Cariri não. Ficava fora e puxou. Ficou fora, o cara disse, não, Raimundo não, vamos incluir aqui, incluiu. A região incluiu 7 municípios, que a região metropolitana do Cariri são 7 municípios. Próximo aí, só para... isso aqui é o seguinte, é o cara de Mossoró, só uma pontinha, não precisa soltar todo não, quando eu dizer, pare, é só para ver. Esse cara de Mossoró é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, falando da importância do desenvolvimento que vai chegar a Mossoró por conta dessa Zona Franca. Só um pedacinho, que são 7 minutos aí. Peraí, para dizer, e eu venho estudando isso há muito tempo. Do semiárido nordestino, que teve a sua criação aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados. Vamos entender mais agora sobre esse assunto em conversa aqui no estúdio com o secretário de Planejamento, Gutenberg Dias. Obrigada pela sua vinda, a sua presença hoje. Bom dia, secretário. É o secretário de Mossoró, viu? Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Mossoró. Vamos falar, então, sobre essa questão do polo Mossoró ser inserida como polo na Zona Franca, né? Quais foram os critérios, quais estão sendo os critérios usados para inserir o município nesse polo, secretário? Na realidade, o Mossoró, ela entrou no polo, como polo, né? Não só Mossoró, mas outros municípios do Nordeste, em função da sua pujança econômica, do tamanho do município, e também em função de uma emenda do ex-deputado Beto Rosado, que fez essa emenda ao documento, né, a PEC, né, que vai ser votada, né, no Congresso Nacional nos próximos dias. Então, assim, na realidade, a Zona Franca do semiárido, né, digamos assim, ela tem sua sede na cidade de Cajazeiras e ela abrange um raio em torno de 100 quilômetros. Obviamente, todas as cidades que estão nesse raio fazem parte dessa zona e terão todas as benesses, né, os incentivos que são dados a áreas como essa, de livre comércio. Trocando em miúdos, essa Zona Franca é o que exatamente? Na realidade, é uma área, vamos colocar ela muito parecida com a Zona Franca de Manaus, onde, dentro desse raio estabelecido a partir da cidade de Cajazeiras, todos os municípios poderão receber incentivos, né, diminuição de carga tributária, e incentivos para a instalação de indústrias, né, livre comércio com outras áreas, seja internacionais ou para exportação e importação. Então, isso gera, na realidade, para o Nordeste, de um modo geral, nessa área mais, digamos assim, o centro do semiárido, gera uma expectativa muito boa na questão do desenvolvimento econômico. Sei, em Mossoró, especialmente nesse momento, né, onde a gente acompanhou neste ano já fechamento. Eu sei que eu não tenho tempo do mundo aqui, aí são 7 minutos, vamos passar para o próximo. Pronto, aí o cara, é só para mostrar aí, são 10 minutos aí, nós também, eu não tenho tempo do mundo para isso, mas aí é onde, eu vou deixar aqui, quem quiser ver depois, esse rapaz aí, essa pessoa aí, ela explica como é todo o processo de Manaus, da Zona Franca de Manaus, tá certo? Então, mas são 10 minutos aqui, eu não sei que eu não tenho todo o tempo do mundo, não, porque o tempo é bem regulamentado. O próximo. Esse aí é o deputado que eu disse, defendendo Picos, colocando Picos dentro, porque o Picos tinha ficado de fora, eu não sei porquê, mas esse deputado aí estava chegando, ele é não sei o que, Maia, não me lembro o nome dele aqui, ele defende aí a entrada de Picos na região, e que foi colocado, ele entrou com a emenda na comissão, mas foi lá atrás ainda, quando estava vendo os debates, e eu vou dizer aqui para você o seguinte, olha, esse tema eu já tinha tratado com Adelma Aquino e com Eunice Oliveira, quando era presidente do Senado, tá certo? Falando desse tema. E aí não andou nada, realmente ficou parado. Por isso que quando eu vi agora, e eu venho acompanhando todo o tempo, quando eu vi agora esse requerimento, que depois no final eu vou mostrar o requerimento a vocês, do deputado Gonzaga Patriota pedindo o Maia para ele pautar, então vai já acontecer. E se a gente não
forçar a barra, eu acredito aqui que todos os senhores, de qualquer sigla política, todos os senhores aqui, tem um representante, tem uma pessoa, tem um representante que vocês votaram lá no Congresso Nacional. Então, eu estou aqui apelando para vocês, porque vocês têm voto, eu não tenho nenhum voto, eu só tenho o meu, né? Aí quem tem só um voto, andorinha só, dizia meu avô, né, Claudinho, que não faz verão. Meu amigo, passa o próximo aí para mim ver o que é. Bom, aí, é uma audiência pública, se não me falha a memória, essa audiência pública aí, eu acho que é a de Có, eu não sei porque a letrinha aí é miúda, não dá para ver. Mas é uma audiência pública, pode ir o próximo. Abra essa daí para mim ver, porque eu acho que essa daí é audiência pública. Houve uma audiência pública em Iguatu também, viu? Só um pouquinho para mim ver essa. Aí é alta. Com o objetivo de fortalecer a discussão acerca do desenvolvimento industrial e econômico de Iguatu e região Centro-Sul, e a fim de fomentar a independência econômica das prefeituras, o plenário da Câmara Municipal sediou nesta tarde de quinta-feira um seminário sobre uma proposta de esfera nacional pela implantação da Zona Franca do Semiárido, com a participação do presidente da União Brasileira dos Municípios, UBAM, o senhor Leonardo Santana, e várias outras autoridades locais. Que eu senti assim que cheguei em Iguatu, uma energia forte, a energia de uma cidade que tem vontade de crescer, de uma cidade que tem vontade de vencer. Eu acho que é por isso que o destino traçou a vinda de um projeto como a Zona Franca Semiárido para ter um polo instalado. Você tem como adiantar aí, mais para frente? Na interiorização do desenvolvimento, poder abranger todos os municípios do estado. Dá para avançar? Para a discussão da nossa população, algo. Estamos estendendo esse estudo para os demais municípios da região do Cariri e Centro-Sul. E com a universidade, talvez o principal fator do desenvolvimento... Pode pular para o próximo, viu? Porque eu sei que eu não tenho todo o tempo do mundo aqui, os senhores não vão me conceder todo o tempo do mundo aqui, não. E eu tenho outro assunto, que esse é importante também. Pronto, aí solta esse aí total, que aí é Raimundo Gomes de Matos, numa nova intervenção no Congresso Nacional. Solta esse aí, que deve ser o de 2 minutos. A presença dos deputados e deputadas e recomenda o voto não. Deputado Raimundo Gomes de Matos. Senhor presidente, senhores congressistas, o presidente Eduardo Cunha oficializou a formatação de uma comissão especial para nós tratarmos da emenda constitucional 19A, que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino. É uma matéria de suma importância para o Nordeste brasileiro. Essa comissão foi instalada, da qual eu fui designado presidente. O deputado Gonzaga Patriota de Pernambuco foi designado relator, para nós debatermos essa proposta de emenda constitucional do deputado Wilson Filho. Durante a noite e a tarde de ontem, nós aprovamos a emenda, propondo realmente a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino, e foi acolhido em emenda de nossa autoria para nós incluirmos a região do Cariri no estado do Ceará, e foi feita a pactuação para a sede dessa Zona Franca C, Cajazeira, na Paraíba, com um raio de 100 quilômetros. Então, aqueles municípios num raio de 100 quilômetros de Cajazeira passariam a ser integrantes dessa Zona Franca do Semiárido Nordestino. Como também nos demais estados, em Minas Gerais, o município de Monte Claros, na Bahia, senhor presidente, para concluir, na Bahia, Irecê, em Sergipe, Itabaiana, lá em Alagoas de Vossa Excelência, Arapiraca, em Pernambuco, Salgueiro, em Piauí, o Picos. Isso também propostas do coordenador da bancada do Nordeste, deputado Júlio César, que contribuiu sindicativamente para que a bancada do Nordeste pudesse, acima de tudo, aprovar esse texto dessa emenda constitucional para criarmos a Zona Franca do Semiárido Nordestino. Essa matéria, com certeza, será pautado aqui na Casa da Câmara Federal e irá para o Senado Federal. E nós precisamos, através do líder do PMDB, senador Nilson Oliveira, lado a lado também com o senador Tasso, os demais senadores do Nordeste, né, fazer com que essa proposta de emenda constitucional da criação da Zona Franca no Semiárido possa ter também dos senhores senadores a devida atenção acolhida, a fim que nós possamos ter, de uma vez por todas, diminuído as desigualdades regionais. Então, essa proposta de emenda constitucional aprovada na comissão especial virá
para o plenário da Câmara e no próximo ano, com certeza, estará no comando de Vossa Excelência do Senado Federal. Muito obrigado. Pronto, pessoal. Eu vou logo entrar no outro assunto. Oi? Pronto, ok. Pronto, é porque eu não sei como é o jogo legislativo aí. Senhor, tá certo, tranquilo. Senhor Adilson, nós acreditamos que temos como fazer uma discussão sobre esse tema e, em seguida, lhe dar a oportunidade de nós discutirmos o segundo tema solicitado para esta data de hoje, que é a questão da região metropolitana do Vale do Jaguaribe. Então, eu solicito de pronto que os vereadores que queiram tratar sobre essa questão do semiárido se inscrevam para que a gente possa dar sequência. Inscrição aberta. Jorge Brito, Marquinhos da Ana, Rafael. Primeiro bloco de 3, Jorge Brito, Marquinhos e Rafael. Vossa Excelência tem o direito de intervir se quiser responder, mas também se quiser esperar o bloco e precisar de papel e caneta, eu queria que a assessoria entregasse papel e caneta ao nosso convidado para que o mesmo pudesse fazer as devidas anotações. Jorge Brito, em seguida, Marquinhos da Ana, na sequência, vereador Rafael. Bom dia, secretário. Edilson Santiago, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigado. Uma discussão um pouco diferente da sua, da minha área. Da sua área, mas de grande valia, né? Eu acredito até que teria que ser feita uma discussão com os outros municípios. E eu já pedi até à presidência que a gente pudesse enviar para a Prece, para que a Prece pudesse chamar tanto os deputados de bancada federal do estado do Ceará, como os prefeitos desses 3 municípios, para poder se fazer um encontro e ver a possibilidade dessa emenda. Porque se for questionar outras coisas, talvez fique mais difícil. Porque o ponto de referência é onde está o desequilíbrio dos 100 quilômetros de raio. Porque se ele fizer, pelo que eu observei ali, não sei se pode voltar, aquela primeira slide, que é Cajazeiras, se colocar 250 quilômetros, como era previsto, daquele raio, daquela ponto de referência, alguns, não é nem esse aí, aquele primeiro ainda, alguns estados pegaria quase todos, se fosse o ponto de referência Cajazeiras. Você vê aqui que a Paraíba, ela só tem 100 quilômetros do raio hoje, mas se ela tiver 250, vai pegar a Paraíba toda. Pernambuco quase todo também. O Ceará não, como ele é maior, ele pegaria menos se esse raio fosse assim. Por isso que o ponto de referência que esteja em desequilíbrio para nós aqui do Vale do Jaguaribe, não para o estado do Ceará, porque tudo vai dar mais ou menos o mesmo critério, mas para a gente aqui do Vale do Jaguaribe, esse ponto de referência com 100 quilômetros é muito ruim. Né? E eu acho que eles não vão fazer os 250, ele teria que entrar nesse ponto, como o senhor disse, por uma emenda. E para que isso aconteça, senhor presidente, é preciso o engajamento tanto das câmaras de Morada Nova, Russas e Limoeiro, como também dos 3 prefeitos, junto com a Prece e os deputados federais. Eu acho que deveria ter essa reunião, né, para ver a possibilidade de haver essa emenda, porque já é também uma dificuldade enorme, porque o projeto está pronto, e quando o projeto está pronto, a dificuldade aumenta para que seja modificado, e a minha visão hoje é que a gente deveria, inclusive encabeçada pelo presidente Ilmar e por Vossa Excelência que puxou o assunto, uma reunião entre as 3 casas legislativas, junto com os prefeitos dessas 3 cidades, que para mim seria o ponto, né, de início de uma discussão para que a gente possa realmente promover. Vai ser muito bom para o semiárido, mas vai ser muito bom para a nossa região. Inclusive, a gente tem no contexto, como teve o de Mossoró, dizer que é um grande polo, a gente pode dizer que nós somos um grande polo, porque a água é onde tem os 3 municípios. Talvez seja mais do que qualquer outra região que esteja lá. E toda a indústria que vem ser montada, a primeira atitude do empresário é dizer, lá tem água. Então, a região que possibilita, no futuro, se ter água, é realmente essa nossa região aqui. Então, esse critério deve ser observado, né, junto com a Prece, junto com os prefeitos, junto com as câmaras legislativas, para que a gente possa fazer, para que os deputados, né, a gente possa pedir e eles possam fazer. Eu acho até que
Os nossos deputados aqui da nossa região, se é que a gente tem, foram muito ineficientes quando esse projeto estava sendo montado. Muito obrigado. Eu podia, só para a intervenção antes do nosso... Pode ser, meu? Pronto. Meu amigo, é o seguinte, o meu ilustre vereador... Secretário, só para complementar, eu não me inscrevi, mas só para complementar aqui o raciocínio do vereador Jorge Brito, eu acho que pode, Ilmar? Pode ser? Ô, presidente, é o seguinte, o que eu vejo nesse projeto é que o Ceará foi muito prejudicado. Em relação aos outros estados aí, eu acho que o Ceará foi o mais prejudicado, porque só está sendo beneficiado o Cariri, não é? Pelo esse raio aí, só está sendo beneficiado o Cariri. Não, enquanto o Ceará é um estado imenso, Jorge Brito. Então, como o Jorge falou, foi uma ineficiência dos deputados. Então, eu acho realmente que tem que repensar e fazer realmente uma emenda para que a nossa região aqui seja beneficiada também. Muito obrigado. Só, viu, meu vereador Jorge Brito, eu acho que essa briga dos 250 quilômetros, ela está sepultada lá. Não tem. O que nós temos que defender aqui é incluir uma emenda de plenário, incluindo Limoeiro, é o que nós estamos defendendo. Meu secretário, Limoeiro, Morada Nova e Russas. Que aí, como eu estou vendo que as linhas de pensamento estão no mesmo sentido, então acho que é melhor a gente fazer a nossa participação e aí Vossa Excelência pode contribuir, complementar nossos pensamentos e até nos ajudar. Okay. E eu queria aqui expor o que é que eu consegui observar. Se você observar na última fala do Raimundo Matos, que foi transmitida aí, através de emenda foram incluídas algumas cidades que não estão dentro desse raio. Itabaiana, uma cidade lá em Minas Gerais, outra cidade em Sergipe. Então, foram incluídas cidades que não estão dentro desse raio. Isso. Eu acho que o primeiro passo, pelo menos partindo aqui de nós, enquanto legislativo, é existir o primeiro contato dessas 3 câmaras municipais, Morada Nova, Limoeiro e Russas, para que a gente tente agendar uma audiência pública envolvendo todos os vereadores e as 3 casas, para aí a gente ter força, a gente ter respaldo de cobrar de toda a bancada cearense, cobrar da APRES, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que unir força e mostrar força. Trazer os prefeitos para dentro do processo, como o Jorge Brito falou, e tentar o mais rápido possível fazer essa audiência pública, documentar, e com esse documento encaminhar a nossa bancada de deputados federais para poder prosseguir alguma coisa, e até mesmo convocar para que a gente pode observar aí a audiência pública feita em várias cidades, principalmente na Paraíba, que a gente possa fazer um movimento desse aqui em Morada Nova, Limoeiro e Russas. Morada Nova e Limoeiro e Russas são mais importantes que as demais cidades do Vale? São não, mas são as maiores, são as cidades que têm mais capacidade de ter mão de obra, de absorver indústrias. Então, não irá beneficiar só essas 3 cidades, porque eu tenho certeza que uma indústria se instalando em Morada Nova, Limoeiro e Russas irá beneficiar todas essas pequenas cidades que envolvem aqui o nosso vale. Dando continuidade, como você disse, bom dia em primeiro lugar. Bom dia. É um tema muito importante para a nossa região, mas eu quero concordar com o vereador Marquinho, que o Ceará foi muito, junto com o doutor Nacélio, prejudicado, porque não ficou quase fora, só está sendo atendida a região do Cariri. E a nossa região é muito importante, a região do Jaguaribe, tá certo? É onde, hoje no estado, recebe todas as águas da região, né, a bacia, né,
o Castanhão e o Canal da Integração, todas as empresas querem vir para essa região, tá entendendo? E nós estamos fora. Mas aí, na minha visão, eu acho que faltou empenho dos nossos deputados federais, né, que eu acho que a nossa bancada do Ceará, eu acho que, eu não sei, ou esqueceu das suas contribuições para o nosso Estado, e juntar os deputados, né, e fazer uma audiência pública junto com os 3 prefeitos aqui da região, e daí a gente sair com um projeto já montado, né, Jorge, para a gente conseguir, que é muito importante esse projeto para o desenvolvimento econômico e um desenvolvimento dessa região do nosso estado do Ceará. Isso é muito importante. Você viu que o deputado do Piauí sozinho, ele correu e foi em busca, né, de levar o desenvolvimento para a região dele. Mas nós precisamos, nossa bancada é muito grande, e precisamos juntar esses deputados aí e lutar que isso aconteça no nosso estado. Muito obrigado. Pronto, pode? Pronto. Eu acho que nós estamos aos 45 minutos, tá certo? Nós estamos chegando muito atrasado. Nós estamos aos 45 minutos do segundo tempo. O que a gente tem mesmo, e eu concordo que tem que reunir as forças. Por que eu... Agora, eu já levei essas ideias para prefeitos da região. Me recuso aqui a assinar o nome, de citar nomes, para não causar nenhuma polêmica, mas levei. Fiz tentativas. Apresentei ao senador, na época, Eunício Oliveira, lá no auditório do NIT. Apresentei. Agora, nós estamos aos 45 minutos, não há mais muito o que fazer, não. O que tem? Os senhores entendem de técnica legislativa melhor do que eu. É um deputado fazer uma emenda de plenário. Agora, evidentemente que só leva emenda de plenário, os senhores sabem disso aqui, quando se negocia lá atrás. Vocês entram ali, aí negociam, aí chega uma redação final, ninguém bota emenda de plenário para ser disputada, não. Porque se for para ser disputada, perde. É uma emenda, alguém do parlamento que articule, que faça um trabalho forte e consiga fazer uma emenda de plenário. Porque me parece, no final aqui que eu vou mostrar o requerimento para pautar, a coisa já está decidida lá com relação à estrutura que tem hoje, até porque vocês vejam que nós estamos em 2019 e essa PEC ela vem... eu tenho aqui, se você quiser, eu mostro sem filmezinho, sem debate. Só para contribuir aí, quando você fala que a gente já está na prorrogação, e realmente estamos, agora, se não houver o engajamento dos prefeitos, mesmo às vezes contra a vontade, nenhum deputado vai ter coragem de fazer qualquer emenda. Não tem nem perigo, eu digo isso tranquilamente, sem medo de errar. Verdade. Nenhum deputado hoje do estado do Ceará terá coragem de fazer emenda para modificar isso aí. É preciso muita força política. E só as câmaras legislativas dos municípios não têm essa força. Concordo. É por isso que eu pedi para colocar, inclusive, a prece, né, para que, se no entendimento dela, ela tiver coragem para chamar um deputado e dizer, olha, nós temos que fazer isso. Porque nenhum deputado, a gente trazer ele aqui, ou fazer uma reunião com a bancada de deputados, nenhum deles vão ter coragem de fazer essa emenda, se não houver essa força política do estado do Ceará. Inclusive, trazendo também um governador para que possa implementar essa condição de pedir a esse deputado, ou um conjunto de deputados, a fazer essas emendas. Mestre Edilson, o senhor tem todo o direito de fazer mais alguma observação sobre esse assunto. Não, tá tranquilo. Eu gostaria também de lhe ceder 10 minutos para que você possa tratar sobre o segundo tempo, certo, abrindo também o nosso regimento, estendendo o nosso regimento para que você possa tratar do segundo assunto solicitado em seu ofício para usar a tribuna livre, que é a questão da região metropolitana do Vale. Fique bem à vontade. Eu queria agradecer, senhor presidente, mais uma vez, porque os dois temas eu acho que são de muita importância, para o desenvolvimento do Vale do Jaguaribe, tá certo? E eu
Pronto, pode parar aí. Isso aí. E graças a Deus, eu participei ativamente desse segundo tema, tá certo? Inclusive, vou aqui fazer um pouquinho de história. A TV Jaguar que está presente aqui é o nosso testemunho através do nosso grande vaqueiro aqui, o Marcos, né? Eu acho que eu tenho até entrevista falando do tema da região metropolitana com o Marcos. Como surgiu a questão da região metropolitana? A região metropolitana, depois do primeiro turno da eleição de 2005, eu vou tentar ser rápido aqui, depois da eleição de 2005, rapaz, de 2010, houve um almoço no Berro d'Água, com certeza, houve a reunião no Berro d'Água e houve um almoço lá no supermercado Pinheiro. Com certeza, alguém dos senhores estariam presentes lá. Era uma virada do primeiro para o segundo turno, o Cid se elegeu no primeiro turno e veio fazer uma reunião para o governo Dilma. Saiu todo mundo, eu era secretário de Planejamento, Administração e Planejamento da Prefeitura de Alto Santo, né? E quando terminou, ficou ali um grupinho sentado numa mesa. Eu, Adelmo, o ex-prefeito Quixeré Pitiúba, a esposa de Pitiúba, Marcos Coelho e Ariosto Holanda. E Ariosto disse, Adelmo, vamos pensar num projeto grande aqui para a região do Vale do Jaguaribe e tal. Adelmo, vamos. Mas como assim? Eles, vamos pensar aqui na criação da região metropolitana do Vale do Jaguaribe. Aí o Adelmo olhou para mim e disse, o que é isso mesmo? Eu digo, eu não sei o que é isso. E o Adelmo disse, então você que é piolho, uso essa expressão, você que é piolho de computador, pesquise. Aí eu comecei a pesquisar. Quando você fala de região metropolitana, a gente se lembra logo o seguinte, uma capital, uma cidade grande, em torno dela cidades cornubadas, ou seja, emendadas, tipo Aquiraz, Maracanaú, Caucaia, Eusébio, né? Esse é o pensamento comum que todo mundo tem, que eu também tinha esse pensamento. E comecei a estudar. E vi que não era bem assim. Para mim só existia as regiões metropolitanas das capitais. Cheguei à conclusão que não. Existem diversas regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil. Só Santa Catarina tem 10 regiões metropolitanas. Regiões de 150 mil habitantes, Vale do Aço, não sei o quê. Nós temos aqui Arapiraca, em Alagoas, é uma região metropolitana. Foi aqui eu tinha até uma apresentação diferente, porque na época eu fiz a apresentação lá. Houve um seminário lá em Alto Santo, que a Adelmo fez, com vários deputados, né? E Arapiraca é muito parecida com a nossa região. São 18 municípios em torno de Arapiraca e forma a região metropolitana de Arapiraca. Juazeiro e Petrolina, eu fui olhar, não é região metropolitana, é RID, que é região de quando pega um município no estado e outro no outro, que, ali como Juazeiro e Petrolina, que os senhores devem conhecer, chama-se RID, né? Então, tem uma em Caxias, no Rio Grande, Caxias, no Maranhão, uma região metropolitana também, enfim. Então, vi que não era bem assim. O que é que caracteriza uma região metropolitana? É um município central, aonde todos os municípios da região, e esse município central disponibiliza serviços públicos e privados, comércio, educação, saúde, bispado, é sede de bispado. Então é o seguinte, e todos os municípios em torno daquele município vêm para aquele município. Tive uma dificuldade enorme, doutor Nacélio, porque eu preparei o projeto e fui apresentar o Adelmo antes de levar ele a público, mas fiquei receoso de botar, na época, e o Adelmo é testemunha disso, de botar a sede, onde ia ser a sede da região metropolitana do Vale do Jaguaribe, que está aí. A região metropolitana são esses municípios aí. Receioso. No meu conceito,
sem menor prezar, sem diminuir, ninguém seria Limoeiro do Norte. Sede de Bispado, Justiça Federal, Banco do Nordeste, outros órgãos lá, geograficamente, enfim. Fiquei no meu coração, digo, a sede é Limoeiro, mas eu não vou indicar, porque aí o Adelmo vai dizer que eu estou puxando para o meu saco. Quando apresentei, o Adelmo disse, a sede. Eu disse, a sede é aonde, seu Adelmo? Limoeiro. Eu digo, pode ser Limoeiro? Corri, peguei o telefone, já liguei para a menina, ei, conserta aí, bota Limoeiro do Norte que está sem sede. Botei a sede de Limoeiro do Norte. Foi feita uma audiência pública em Limoeiro do Norte, inclusive, o deputado Leonardo Pinheiro estava presente, e o tio dele, que agora não me recordo o nome, que foi deputado federal por muito tempo, Pinheiro Landim, estava presente, Pinheiro Landim, estava presente o deputado Zezinho Albuquerque, que na época a Delma votava nele, enfim, aquele deputado lá do Acaraú, bom, esqueci o nome. Então é o seguinte, fizemos essa audiência pública e preparamos o projeto, fizemos uma apresentação. Os municípios que compõem a região metropolitana do Vale do Jaguaribe são esses aí, tá certo? Avance aí, amigo, só para mim. Pronto, tá aí o mapa, tá certo? Aí, esse aqui de cima, aqui do sul do estado, aí, vocês estão vendo, que está abaixo, é a região metropolitana do Cariri. Ela já existe há bem mais tempo. E essa vermelha é a região metropolitana de Fortaleza. Pode avançar, amigo. Bom, esse aí é um deputado lá do Iguatu, o Marcos Sobreira. Marcos Sobreira é filho do médico, até o doutor Nacelli deve conhecer, do doutor Marcelo Sobreira, certo? Ele, na época quando aí sim, me deu a oportunidade de fazer, fui eu que fiz, esse projeto, o projeto da região Centro-Sul, que ali pega Iguatu, aquela região ali todinha, foi feito por mim, inclusive já está aprovado, tá certo? Lá na Assembleia Legislativa, só que é projeto de indicação, porque ele mexe, né, com questões financeiras, é técnica legislativa. Esse projeto está aprovado, mas fui eu que fiz o projeto, elaborei o projeto. Inclusive, conversei com o doutor Marcelo essa semana, no final de semana, e perguntei a ele, fiz por indicação de Ariosto Holanda. Ariosto Holanda, ele na época, o doutor Marcelo, a esposa dele era deputada, e ele queria fazer uma região metropolitana lá na região. E perguntou, conversando em Ariosto Holanda, rapaz, tem um rapaz Limoeiro que faz. E eu fiz, não cobrei absolutamente nada, fiz só pela empolgação, só pela vontade de ver as coisas acontecerem, tá certo? Então, esse aí é o filho dele, ele fala também da região da zona franca do semiárido nordestino. Mas não vou soltar não, que é tempo só, eu trouxe isso aí só para vocês, tá bom? Então, gente, ó, o projeto da região, das... Senhor Adilson, deixa eu lhe interromper. Eu queria colocar uma posição minha sobre essa questão porque são dois projetos com tramitações diferentes. Um a nível nacional, federal e outro estadual. Isso. O de nível federal, e eu não quero discorrer, nós vamos ter tempo disso, inclusive convidar alguns deputados para uma reunião aqui depois, que o nosso amigo Adilson Santiago visitar a Câmara de Limoeiro e a de Russas, para a gente fazer em conjunto as presidências dessas câmaras, tentar fazer um evento em conjunto para sensibilizar os nossos deputados, para que eles possam tratar desse assunto de forma. Porque esse projeto tem 9 anos já lá, tramitando. 8, 9 anos tramitando. Sobre o segundo assunto, que eu vou ser bem sincero, é mais palatável do que o primeiro, no sentido de poder acontecer, eu acho que a grande questão era a questão do tamanho da região metropolitana. Como você vê, a região metropolitana do Cariri é geograficamente menor. Coloca aí aquele quadro, por favor, que mostra as 3 regiões metropolitanas. É geograficamente menor e são municípios mais fortes, hoje numa área mais rica que a região metropolitana de Fortaleza. Então, se a gente pensasse dessa forma em como
rever ou como atualizar a questão da região metropolitana. Inclusive, o Banco Interamericano está mandando dinheiro para essa região através de 3 polos, Morada Nova, Russas e Limoeiro do Norte. Um deles é aquela questão da nossa central ali para o uso. Tá a ideia que você está falando, né? O uso daqui a região. Você pode ver que o tamanho da nossa região metropolitana ficaria bastante extenso em relação às outras duas. Soma de forças. Soma de forças, claro. Mas, de qualquer forma, eu queria só colocar isso, porque eu não poderia deixar de falar sobre isso, que é um assunto que eu tenho um interesse também muito grande, como todos nós que somos vereadores. Vossa Excelência pode utilizar o microfone. Alguém deseja tratar sobre esse assunto? Mas deixa eu só acrescentar um pouquinho. Olha, na verdade é o seguinte, vamos ver. Aí como foi que foi feito? Uma coisa interessante que o senhor deveria falar, o senhor falou do que seria bom para a sede do Metropolitano. Se for Limoeiro ou qualquer outra cidade, não vamos discutir isso aqui, é uma beleza, porque tudo vai ser encaminhado para lá. E as outras cidades, quais são? É isso que eu queria que o senhor tocasse. As outras cidades, quais são os benefícios? São vários. Pronto. Pelo menos alguns 2 ou 3 aí que a gente possa entender. Pronto, certo? Vamos lá. Eu defendo os 3 polos. Pronto. E o Mar, excelente. Eu também faço essa defesa. Eu estou junto com você. Bom, vamos lá. Vereador Jorge Brito, o problema é o seguinte, a região metropolitana, primeiro é o seguinte, quando você cria uma região metropolitana, os governos, não é esse governador, o governo do estado não quer. Por quê? Porque viram a unidade orçamentária como uma secretaria. Tá certo? O governo do estado passa a ter obrigações de colocar recursos naquela unidade região metropolitana, tá certo? O que acontece? É criado um conselho no projeto, vocês... aí não tem o projeto, mas eu posso trazer o projeto todo. É criado um conselho, aí tem participação da sociedade, do poder legislativo da região metropolitana, enfim. É um conselho bem grande que tem o poder de decidir. Na época eu brinquei até com o Adelmo e com o Ariosto, eu digo, vocês vão fazer isso porque os prefeitos vão perder poder. Porque, viu, vereador, porque aí os projetos passam a ser macros. Por exemplo, estrutura de estradas passam a ser discutido o conjunto todo. Por exemplo, o hospital regional que está sendo feito ali que dá a ideia que não é de Limoeiro aquele hospital, aquele Limoeiro é do conjunto. Aquilo ali é uma obra típica, só para exemplificar, uma obra típica de região metropolitana, que vai atender todo esse raio aqui. Então, tá certo, o meu amigo vereador presidente está dizendo, mas isso aí foi para somar forças. Mas vamos ver como esse projeto já está lá na Assembleia Legislativa, ele já foi aprovado por comissões, esse aqui já está bem andadozinho. Na época, o Paulo Duarte era deputado estadual. O Adelmo foi e disse, com quem vamos entregar uma pessoa? Vamos entregar a Paulo Duarte, bora. Entregamos a Paulo Duarte, ele deu entrada no projeto. Mas, pelo fato dele ter saído, né, perdeu a eleição, não se reelegeu, aí quando foi... Em 2013, eu e Flávio Costas fizemos uma visita ao deputado Dedé Teixeira. Fomos lá no gabinete do Dedé Teixeira e dissemos, Dedé Teixeira, está aqui esse projeto engavetado na Assembleia Legislativa, numa comissão lá que eu não me lembro qual. E aí, Dedé Teixeira assumiu, o presidente está pedindo para eu ser rápido, o Dedé Teixeira assumiu o processo. E o que ocorreu? Ocorreu uma audiência pública em Limoeiro do Norte, que eu fiz, eu e o professor Cartacho, que na época era secretário das cidades. Eu e o professor Cartacho fomos 2 apresentadores do projeto. Vamos só avançar aqui, porque o tempo está pouco mesmo, não dá, mas esse projeto está lá na Assembleia. Pronto, aí é uma reportagem feita pela TV Jaguar sobre a minha participação apresentando lá em Limoeiro do Norte em 2013. E eu nem voto mais, vocês não se preocupem. Primeiro não voto aqui, e
estou estudando se voto lá em Limoeiro. Não sei nem se voto. Pode ficar tranquilo que eu não estou fazendo política, não. Eu sou Antônio de Souza. Gosto de ver o progresso seguir. Os votos é com vocês. Bora lá, o próximo. Pronto. Aí é só para mostrar para vocês que a de Iguatu fui eu que fiz. Bora. Aqui fui eu, né? Eu digo, opa, vou mostrar para eles que eu fiz também a de Iguatu. Próximo. Pronto. Aí é o quê, hein? Pronto. Aqui é só para mostrar para vocês que a região metropolitana do Centro-Sul, que é o Iguatu, é a sede, já está aprovada, é lei, só que é um projeto indicativo. Falta o governador sancionar. Eu não entendo bem dessas técnicas legislativas, vocês é quem entende aí. Próximo. Aí é o artigo 1º da lei do Iguatu. Próximo. Não. Terminou? Faltou alguma coisa. Bom, então, pessoal, só para concluir aqui, a região metropolitana do Vale do Jaguaribe está lá na Assembleia Legislativa e o último deputado a tratar com ela foi o deputado Dedé Teixeira. Eu nem sei como é que ela se encontra, se está numa comissão, como é que ela, onde é que ela está. Eu não sei, sei que já é projeto dado entrada lá. Tá certo? Logicamente que nós agradecemos a excelente participação do nosso secretário Edilson Santiago para tratar de um assunto de interesse regional. A sua vinda aqui não é como secretário, é como um entusiasta de 2 projetos importantes para o Vale do Jaguaribe. Então eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Edilson Santiago, dizer que o mesmo pode se despedir e peço à vereadora Rosimeire e ao vereador doutor Nacélio agora que conduzam, depois que o Jorge falar, que conduzam, depois que o Edilson se despedir dos microfones, que o conduzam até a saída deste plenário. É só, senhor presidente, a gente não esquecer de fazer os encaminhamentos logo, né? Porque senão se torna vazio a vinda do Edilson aqui. Os encaminhamentos devem ser já, como o Marquinhos falou, as 3 câmaras dos 3 municípios já se reunirem, inclusive nessa sua defesa aí, dos 3 polos, que é excelente, a gente também já discutiu 2 assuntos, talvez. Ótimo. Pronto. Então nós faremos... Fazer esse encaminhamento, convidando... Nós faremos o seguinte, Edilson, nós iremos formar após a sua visita nas 2 câmaras, nós iremos encaminhar aqui, a partir desta casa, um documento, iremos se reunir sobre o assunto, pedindo a sua presença para a gente marcar em conjunto aqui na casa, para nós discutirmos esse assunto de forma mais interna, e aí a gente elaborar um documento, e aí a gente se reunir com as câmaras de Limoeiro do Norte e Russas, ver se a gente consegue unir as forças nesse sentido para poder tratarmos da Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Presidente, só antes de me despedir, colocar a coisa. O mais urgente, a preocupação com mais urgência é a questão do semiárido. Por quê? Porque o da metropolitana nós podemos adiar um pouco para discutir mais na frente. Mas o semiárido é interessante. Não, eu queria só agradecer a vocês, vereadores, ao presidente da Câmara, a nossa presidente, que foi a que eu encaminhei o ofício, e dizer que pode até as pessoas aqui presentes acharem estranho, né? Eu sou secretário de Educação, não estou aqui como secretário, estou aqui como Edilson Santiago, como conhecedor e como uma pessoa que ficou o tempo todo procurando o apoio de vocês políticos, porque eu fiquei pregando no deserto sozinho e não tinha. Aí eu vi aqui uma oportunidade, né? Eu digo, a Câmara de Morada Nova agora vai me dar uma oportunidade para que eu traga esse debate para a imprensa, para a sociedade como um todo. Tem muita reportagem de jornal aí. Muito obrigado a vocês e desculpe aqui, porque o assunto é longo e requer realmente um tempo até muito maior do que o que a Tribuna Livre permite. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos presentes.